Boa noite a todos. Inicialmente eu quero agradecer à Fundação Planetário, porque sempre mostra grande sensibilidade para temas contemporâneos e culturais e abre o espaço em função de uma discussão ampla. E quero agradecer também à Sextante, porque é sensível a essa discussão em aberto, como o tema que nos vai ocupar hoje à noite, que é exatamente esse, extremamente contemporâneo, do fundamentalismo, em relação com a fase nova em que estamos passando na humanidade, que é a fase da globalização, e os riscos que estão implicados com a globalização e o terrorismo, para o futuro pacífico da humanidade. A palavra fundamentalismo se tornou hoje uma chave explicativa, interpretativa dos fenômenos do terror que estamos vivenciando de uma maneira dramática e com grande perplexidade. Acusa-se o fundamentalismo islâmico de ser o fautor da triste terça-feira de 11 de setembro. Nessa terça-feira se destruíram os ícones fundamentais da cultura norte-americana, de cunho capitalista e, ao mesmo tempo, hegemônica no processo de globalização. Em reação a esse fenômeno, ouviram-se discursos claramente fundamentalistas, de ambas as partes, seja da parte dos talibãs, seja da parte das autoridades civis, militares dos Estados Unidos, nomeadamente do próprio presidente George W. Bush. Nós vamos analisar exatamente esses discursos no Código do Fundamentalismo. A nossa reflexão visa entender o fenômeno. Para podermos nós mesmos superar certas dimensões fundamentalistas embutidas na nossa cultura e, quem sabe, até em certos comportamentos individuais que nós possamos ter. Nossa perspectiva é ir às origens, isto é, buscar aquela radicalidade que faça entender o fenômeno e, ao mesmo tempo que identifica as causas, também as possíveis saídas. Porque não queremos apenas fazer um discurso fenomenológico, descritivo, mas também propositivo, que tem uma dimensão ética, uma dimensão política, porque estimo que o grande risco que corre a humanidade, daqui por diante, é sermos todos vítimas da guerra dos distintos fundamentalismos, que tem muitas faces, não só a face religiosa, mas tem a face política, a face econômica e a face claramente ideológica, ideológico-religiosa. Como surgiu o fundamentalismo? O nicho do fundamentalismo é o protestantismo norte-americano do século XIX. Agora, o termo foi cunhado em 1915, quando professores da Universidade de Princeton, professor de teologia, publicaram 15 tomos com o título Fundamentals, os fundamentos da fé cristã. E onde propunham exatamente um cristianismo extremamente rigoroso, ortodoxo, dogmático, como orientação contra a avalanche de modernização que era tomada a sociedade norte-americana. Mas não só a modernização tecnológica, a modernização dos espíritos, do liberalismo, da liberdade das opiniões. E contrastava fundamentalmente com a seguridade que a fé cristã sempre tem oferecido. A tese básica dos fundamentalistas no âmbito religioso é afirmar que a Bíblia é o fundamento básico da fé cristã e cada palavra da Bíblia, cada sílaba, cada vírgula é inspirada por Deus.
E como Deus é inerrante, então tudo na Bíblia é inerrante. A Bíblia não pode conter erros, porque ela tem a Deus como autor. Por isso, deve-se tomar tudo ao pé da letra. E eu tomava. E ainda hoje, especialmente no sul dos Estados Unidos, nas escolas, onde tem ensino religioso, pode, nas aulas de biologia, nas aulas de história, representar o mais elevado evolucionismo, mas nas aulas de religião se segue o estrito fundamentalismo. Isto é, que Deus criou de fato o mundo em 6 dias. Que o ser humano é feito de barro mesmo. Que Eva é tirada de uma costela física de Adão. E que, por exemplo, a frase que Deus disse, dominai as aves do céu, os peixes das águas, crescei e multiplicai-vos, devem ser tomados ao pé da letra, e por isso se opõe a toda limitação da natalidade e a qualquer interpretação da Bíblia, tomando em consideração os avanços da ciência moderna. Ele se opõe fundamentalmente a toda a exegese contemporânea, que parte de um pressuposto válido, que os textos bíblicos têm 2 a 3 mil anos, e como não podemos engessar a história, nós temos que interpretar esses textos, para eles poderem manter a sua contemporaneidade, e para resgatar a verdade que está escondida, numa linguagem talvez perempta, linguagem talvez passada, não mais compreensível para os dias de hoje. Tudo isso é considerado pelos fundamentalistas obra de Satanás. A Bíblia não precisa ser interpretada, ela é palavra de Deus, e Deus tem um Espírito Santo que ilumina as pessoas para compreenderem os textos. E se opõe fundamentalmente aos avanços da biologia, da história, das ciências, porque até em questões geográficas, a Bíblia tem razão. E quando as verificações históricas mostram que, na verdade, os lugares mudaram. Essa posição, ela se tornou muito importante a partir dos anos 50, sob Reagan, quando se introduziram as igrejas eletrônicas, que organizam programas de costa a costa, de rádio e televisão, apresentando essas doutrinas mais conservadoras, e que apoiam os setores da política mais conservadores, em questão da moral social, da moral familiar, da sexualidade, do aborto, etc. E por isso, esta corrente fundamentalista é muito forte nos Estados Unidos e um pouco no mundo inteiro. Lógico, nem todos os protestantes são fundamentalistas, porque sabem interpretar a Bíblia e torná-la contemporânea dentro dos métodos histórico-críticos que fazemos com todos os textos antigos, desde os textos da literatura clássica dos gregos, Homero, os grandes teatrólogos como Sófocles, Eurípides, etc. E a Bíblia, nesse sentido, é um texto como outros textos, e como estamos interessados na fé de entender a sua mensagem, devemos continuamente reinterpretá-la em função das demandas da nossa história e da consciência dos dias de hoje. O próprio Lutero já dizia isso, que a Bíblia tem que ser interpretada a partir de Jesus Cristo. Então o verbo que se fez carne julga o verbo que se fez palavra. Então a partir de Cristo nós julgamos a Bíblia, aquilo que é certo, aquilo que é histórico, ultrapassado. E nós católicos, pelo Vaticano II, os bispos oficialmente decidiram isso, que nem tudo na Bíblia deve ser considerado verdade histórica, verdade geográfica. Ela é inerrante com referência às verdades importantes para a nossa salvação. E não importantes para a geografia, para a história, para a biologia. Com isso, se procura evitar a identificação Bíblia com palavra de Deus. Se diz, na Bíblia se contém a palavra de Deus. Mas ela, como palavra, é uma palavra como as demais palavras, que deve ser analisada na gramática, no dicionário. Não existe um dicionário divino, nem uma gramática divina. E com isso se supera essa visão literalista e fundamentalista.
Bom, isso quanto ao fundamentalismo protestante, que no fundo é uma espécie de biblicismo. E nas igrejas populares é muito forte. Os nossos irmãos, a gente chama até os Bíblia, que andam com a Bíblia debaixo do braço, a leem em casa, nas comunidades, no seu sentido mais estrito e literal. Mas também existe o fundamentalismo católico. E ele vem sob o nome de restauração e integrismo. Procura-se restaurar o antigo regime, a antiga ordem fundada no casamento entre o trono e o altar. Vale dizer, entre o poder político e o poder clerical. Visa-se uma integração de todos os elementos da sociedade e da história sob a hegemonia espiritual. E esse espiritual interpretado pela igreja, no caso pela hierarquia da igreja, o papa, os bispos e os padres. E há duas vertentes do fundamentalismo católico. Um que é doutrinário e o outro que é ético-moral. O fundamentalismo doutrinário é bem expresso por um documento que saiu ano passado e que escandalizou a todos os cristãos, católicos e protestantes. Publicado pelo cardeal Joseph Ratzinger, esse que me interrogou anos atrás, com o título Dominus Jesus, a relação de Cristo, da igreja, com as demais igrejas e religiões. E aí se afirma com todas as palavras que igreja mesmo é só a igreja católica. As demais igrejas não são igrejas, é usurpação do título, elas só têm elementos eclesiais. E que a igreja católica é a única religião verdadeira. E os que não se converterem à igreja católica apostólica romana correm sério risco de perdição eterna. 50 anos de trabalho ecumênico, de diálogo interreligioso, parece que se esvaiu. Porque as velhas teses medievais da igreja como única portadora do desígnio de Deus, e fora da qual não tem salvação, foram ressuscitadas. Isso provocou um escândalo em toda a igreja, escândalo que não foi ainda digerido nem por nós católicos, e muito menos pelos protestantes, que estavam se acercando muito próximos da igreja católica. Então, a centralização patriarcal do poder sagrado apenas nas mãos do clero, o autoritarismo do magistério papal, a discriminação das mulheres com referência ao sacerdócio e aos cargos de direção na comunidade, pelo simples fato de serem mulheres, a infantilização dos leigos, por não serem portadores de nenhum poder sacramental, são expressões do fundamentalismo católico em sua forma doutrinária e oficial. Porém, mais velhista é o fundamentalismo ético-moral da Igreja Católica, ou de setores importantes da Igreja Católica. E aí nós notamos realmente um rigorismo que até nos espanta e nos causa perplexidade. Basta lembrar a doutrina oficial contra os contraceptivos, os preservativos, a fecundação artificial, a interrupção da gravidez, a pecaminosidade da masturbação e do homossexualismo, o diagnóstico pré-natal ou a eutanásia e a impossibilidade das segundas núpcias daqueles que se separaram ou divorciaram depois de um casamento religioso. Para defender suas teses nos fóruns mundiais, como na Conferência sobre a População Mundial do Cairo, 1994, na Conferência Mundial das Mulheres em Pequim, 1995, os representantes do Vaticano se aliaram às forças mais reacionárias e xiitas do islamismo e dos estados autoritários do Ocidente. Já antes do Vaticano II, o Vaticano não havia subscrito a Carta dos Direitos Humanos da ONU, por não constar na sua introdução o nome de Deus. Pior ainda, sabotou os belíssimos cartões natalinos da Unicef e suspendeu sua contribuição para a obra de ajuda à infância da Unesco por causa da recomendação desses organismos para que as mulheres refugiadas usassem preservativos anticoncepcionais. Um fundamentalismo sem piedade se manifesta na forma como os setores oficiais enfrentam a difícil questão das doenças sexualmente transmissíveis e da AIDS. Há basicamente duas formas de prevenção: a abstenção completa e o uso dos preservativos, que protegem, em 90% dos casos,
mas deixando 10% sob risco. Ocorre que o rigorismo oficial católico veta o uso de preservativos até em centros de acolhida de meninos e meninas de rua, que vivem notoriamente em grande promiscuidade. Segundo dados recentes de Daniel Souza, filho do nosso querido Betinho, no Brasil 40% dos jovens com 15 anos, 60% com até 19 anos e 92,3% com até 24 anos têm vida sexual ativa. Que dizer a esses jovens? Que se abstenham de vida sexual até o casamento? Que não usem preservativos e, se usarem imoralmente, correm risco em 10% de contaminação? Não é irresponsável pregar semelhante moral? Comenta Daniel Souza com razão. É mais fácil um camelo passar por um buraco de agulha do que esses 92,3% de jovens praticarem abstinência sexual até o casamento. A meu ver, continua ele, a Igreja Católica deveria celebrar e preservar o bem maior que Deus nos deu, a vida, do que receitar a morte. Como se vê, o fundamentalismo nessa dimensão moral cega setores importantes do cristianismo, até contra a mensagem central do cristianismo, que é trazer vida e vida em abundância. E em função da vida, os meios que protegem e expandem e defendem a vida. Bom, esses poucos dados já nos dão os elementos para definir e entender o que é o fundamentalismo. Não é uma doutrina, mas é uma forma de interpretar e viver a doutrina. É assumir a letra das doutrinas e normas sem cuidar do seu espírito e de sua inserção no processo sempre cambiante da história, que obriga a contínuas interpretações e atualizações, exatamente para manter sua verdade essencial. Fundamentalismo representa a atitude daquele que confere caráter absoluto ao seu ponto de vista. Sendo assim, imediatamente surge grave consequência. Quem se sente portador de uma verdade absoluta não pode tolerar outra verdade. E seu destino é a intolerância. E a intolerância gera o desprezo do outro, e o desprezo a agressividade, e a agressividade a guerra contra o erro a ser combatido e exterminado. E rompe conflitos religiosos com incontáveis vítimas. Não há ninguém mais guerreiro que a tradição dos filhos de Abraão, judeus, cristãos e muçulmanos. Cada qual vive da convicção tribalista de ser o povo escolhido e o portador exclusivo da revelação de Deus, único e verdadeiro. Essa fé deve ser difundida em todo o mundo, normalmente em articulação com o poder colonialista imperial, como historicamente ocorreu na África, na Ásia e na América Latina. O fundamentalismo, como atitude e como tendência, se encontra em setores de todas as religiões e caminhos espirituais. Hoje em dia, o fundamentalismo judeu se concentra na construção do Estado de Israel segundo o tamanho que lhe atribui a Bíblia hebraica. O fundamentalismo islâmico quer fazer do Alcorão a única forma de vida, de moral e de política e de organização do Estado entre os islâmicos e onde ocupam poder. Todos os que se opõem a essa visão são obstáculos à instauração da cidade de Deus e, consequentemente, são infiéis e merecem ser perseguidos e, eventualmente, eliminados. Vamos nos deter um pouco sobre o fundamentalismo islâmico, porque é ele hoje que está no eixo das discussões mundiais. Como é notório, o islamismo é a última grande religião, surgida nos últimos 2000 anos. E se estende do Marrocos até a Indonésia, incluindo a Turquia, partes da África Negra e a Rússia. É a religião que mais cresce no mundo. A seguir o rito atual, dentro de alguns anos, será a maior religião da humanidade. Por vir após o cristianismo e o judaísmo, entende-se como a síntese superior de ambas, seu necessário corretivo e aperfeiçoamento. Trata-se de uma religião extremamente simples, o que explica, em parte,
sua divulgação sustentada em 5 pilastras. A oração ritual, 5 vezes ao dia, feita na direção de Meca. Peregrinação em Meca, ao menos uma vez ao ano. Uma vez na vida. Jejuar do nascer ao pôr do sol durante o Ramadã, o 9º mês lunar. Nós estamos agora na época do Ramadã. Dar esmola como forma de partilha e de agradecimento a Deus, doador de todos os bens. E, enfim, professar que Alá é o único Deus e Maomé o seu profeta. O livro Alcorão é entendido como a revelação verbal e última dada por Deus, em árabe, ao seu povo. O livro é até mais importante que o seu próprio intermediário Maomé. Divide-se em 114 capítulos, suras, constituindo 2 grandes partes, que correspondem às 2 fases da atuação do profeta Maomé. A fase de Meca, entre os anos 610 e 622, e a fase de Medina, entre os anos 622 a 632. A fase de Meca contém textos mais curtos e trata fundamentalmente da doutrina, do único Deus, da moral, do juízo, do inferno e do paraíso. E aqui se mostra grande apreço a Jesus e a Maria. E na fase de Medina, o Alcorão trata de orientações mais concretas, do reto viver, da organização política, do sistema jurídico e outras questões da vida cotidiana dos muçulmanos. Mas como nem tudo pode ser tratado por Moisés no Alcorão, incorporaram-se doutrinas islâmicas que são os ditos de outros profetas, o consenso dos sábios e os argumentos por analogia. Essas incorporações estão na base das várias tendências no islamismo contemporâneo. Aos que querem o Alcorão simplesmente em sua letra, outros releem a partir das interpretações dos sábios, e por fim aqueles que o atualizam face aos desafios que vêm da evolução histórica, especialmente da modernidade contemporânea. E nisso eles estão como nós cristãos, num permanente processo de releitura, atualização da mensagem, traduzida para os distintos desafios das culturas nos dias de hoje. O islamismo original não é guerreiro nem fundamentalista. É tolerante com todos os povos, especialmente os povos do livro, judeus e cristãos. Entretanto, aqueles que tomam o Alcorão como revelação enlivrada, feita livro, e tentam aplicá-lo em todos os campos da vida, no sagrado e no profano, na sociedade e na organização do Estado, tendem a ser fundamentalistas. Criam um Estado teocrático e acabam impondo a todos, mesmo aos não muçulmanos, as verdades islâmicas e os preceitos rígidos da moral, especialmente com referência à mulher. A famosa jihad, originalmente fervor e empenho pela causa de Deus, se transforma em guerra santa. A permanente tensão entre muçulmanos e cristãos é tributária de uma história longa e de mútuas violências. Do século VII ao século XII, deu-se a expansão do Islã, ocupando os lugares sagrados para os cristãos, que são a Terra Santa, e os territórios da Igreja de São Paulo, Ásia Menor, e da Igreja da antiga região catequizada por Santo Agostinho e São Cipriano, todo o norte da África, chegando até a Espanha. Do século XII ao século XIII, se dá a contraofensiva cristã, através das cruzadas, até a expulsão dos muçulmanos da Espanha em 1492. No século XV e XVI, vem a resposta muçulmana com a conquista de Constantinopla, em 1453, e a ocupação dos Balcãs, e a ameaça sobre toda a Europa, contida na Polônia. No século XIX e XX, as potências ocidentais dão o troco, dominando e colonizando as principais terras islâmicas, na África, Oriente Médio e Extremo Oriente, usando violência militar, exploração econômica e imposição cultural e religiosa. A partir da Turquia de Ataturk, impõe-se, nos inícios do século XX, a modernização ocidental, acompanhada do liberalismo e do secularismo. Esse processo se aprofundou com o controle por parte do Ocidente
das ricas bacias petrolíferas situadas nos territórios muçulmanos do Oriente Médio. Agravou-se com a globalização econômico-financeira, altamente competitiva e parcamente cooperativa. Qual foi o efeito desse processo? A demonização mútua do inimigo. Os ocidentais tendem a ver no muçulmano o fanático religioso e o terrorista. E os muçulmanos tendem a ver nos ocidentais os ateus práticos, os materialistas crassos e os secularistas ímpios. Este caldo anticultural faz germinar o fundamentalismo e a nova forma de cruzada dos ocidentais. Cabe enfatizar o papel deslanchador de fundamentalismo que o tipo de globalização econômico-financeira imperante está produzindo em todo o mundo. Esse processo é ilusoriamente feito em relações de interdependências, mas de verdadeiras dependências dos grandes conglomerados globais e dos capitais especulativos, que dominam as economias periféricas, desestabilizando-as segundo seus interesses particulares, sem qualquer preocupação pelo bem-estar dos povos e a sustentabilidade do planeta, e criando milhões e milhões de excluídos. A nova ordem, surgida após a implosão do mundo socialista, não melhorou a situação do mundo. Ao contrário, radicalizou as contradições internas. O fosso entre riqueza e pobreza aumentou. O estado da terra é dramático. As promessas de paz duradoura esvaneceram-se. A lógica individualista e não cooperativa da cultura do capital destruiu os laços da solidariedade entre os povos, exacerbou o individualismo, tentou deconstruir o Estado, visto como obstáculo à expansão dos capitais, e tentou desmoralizar a política como busca comum do bem do povo, quando deveria ser do bem da globalização capitalista. Em decorrência disso tudo, em muitos povos do mundo, há sentimento de decepção, de abandono à sua própria sorte. Efetivamente, da dependência, muitos países passaram à prescindência. Nem sequer possuem o privilégio de serem explorados pelos grandes conglomerados mundiais. Ainda um outro fenômeno a agravar a situação. As identidades étnicas, recalcadas pelo socialismo estatizante da antiga União Soviética, começaram a voltar e a buscar sua afirmação. Esse é um processo difícil e não raro violento, como se nota na ex-Jugoslávia, na Chechênia e agora no Afeganistão. A religião legitima o retorno das identidades oprimidas. Por outro lado, o processo de globalização significa também, em muitos aspectos, globocolonização, nivelamento das diferenças e ameaça das singularidades culturais. Ora, as religiões são, reconhecidamente, ingredientes poderosos na construção das identidades dos povos. São elas que lhes dão uma aura de mística e de esperança. Quando essas culturas se sentem ameaçadas pela globalização, se agarram à religião para autoafirmar-se. Daí emergem exclusões e violências contra aqueles que os ameaçam. Explode o terrorismo como forma de autodefesa e de contraofensiva dos fracos contra os poderosos, utilizando meios altamente destruidores, como temos assistido ultimamente. Há dezenas de anos que a política exterior dos Estados Unidos maltrata as nações árabes, fazendo pacto com governantes despóticos. Alguns Emirados Árabes nem Constituição e Parlamento têm, em razão da garantia do suprimento do petróleo. A partir de 1991, por ocasião da guerra contra o Iraque, já morreram naquele país 500 mil crianças, por causa do embargo aos suprimentos medicinais. Madeleine Albright, ministra das Relações Exteriores da administração Clinton, disse: é um preço alto, mas estamos dispostos a pagá-lo. 5% da população do Iraque foi morta em sistemáticos bombardeios. A atuação no conflito entre Israel e os palestinos é visivelmente unilateral, tolerando ataques devastadores da máquina de guerra israelense contra a população palestina que revida com pedras, a Intifada. A Arábia Saudita é ocupada por uma poderosa base militar norte-americana, território sagrado do islamismo,
onde se situam as duas cidades santas, Meca e Medina. Tal fato é para a fé islâmica tão escandaloso quanto um católico tolerar a máfia no governo do Vaticano. Tais fatos acumulam amargura, ressentimento, revolta e vontade de vindita. É o fermento do terrorismo muçulmano, cujos efeitos nefastos todos assistimos e condenamos. Mas o fundamentalismo não só tem um rosto religioso. Todos os sistemas, seja culturais, científicos, políticos, econômicos e até artísticos, que se apresentam como portadores exclusivos de verdade e de solução única para os problemas, devem ser considerados fundamentalistas. Vivemos atualmente sob o império feroz de vários fundamentalismos. O primeiro e mais visível de todos é o fundamentalismo da ideologia política do neoliberalismo, do mundo em que o modo de produção dominante é capitalista e, de sua melhor expressão, o mercado mundialmente integrado. Ele se apresenta como a solução única para todos os países e para todas as carências humanas. Todos precisam de um necessário choque de capitalismo, disse fundamentalisticamente. A lógica interna desse sistema, entretanto, é ser acumulador de bens e serviços, por isso, criador de grandes desigualdades, verdadeiras injustiças, explorador ou dispensador da força de trabalho e predador da natureza. Ele é apenas competitivo e nada cooperativo. Politicamente é democrático, economicamente é ditatorial. Por isso a economia capitalista destrói continuamente a democracia participativa. Onde se implanta a cultura capitalista, cria uma cosmovisão materialista, individualista e sem qualquer freio ético. Há teóricos que apresentam essa etapa como o fim da história. Para ela não haveria alternativa. Urge inserir-se nesse novo processo. Caso contrário, perde-se o ritmo da história. A condenação é a marginalidade ou a exclusão. Eis o pensamento único e a ditadura da globalização, especialmente econômico-financeira, que considero essa etapa como a idade de ferro da globalização, hegemonizada pelas potências ocidentais. Outro tipo de fundamentalismo comparece no paradigma científico moderno. Ele está assentado sobre a violência contra a natureza. Bem dizia Francis Bacon, pai da moderna metodologia científica. Há de se torturar a natureza como faz o inquisidor contra seu inquirido, até que ela entregue todos os seus segredos. Impõe-se esse método fundado no corte e na compartimentação da realidade una e diversa como a única forma aceitável de acesso ao real. Desmoralizam-se outras formas de conhecimento que vão além ou ficam aquém dos caminhos da razão instrumental analítica. Ocorre que o projeto da tecnociência gestou o princípio da autodestruição da vida. A máquina de morte já construída pode pôr fim à biosfera por 25 formas diferentes e impossibilitar o projeto planetário humano. Na guerra bacteriológica, basta meio quilo de toxina de botulismo para matar 1 bilhão de pessoas. E há em estoque, nas potências militaristas, 30 quilos de toxina de botulismo. Nos dias atuais, assistimos estarrecidos a 2 tipos de fundamentalismo político. Um representado pelo presidente dos Estados Unidos, George W. Bush, e outro por Osama Bin Laden. O presidente norte-americano urde seus discursos no melhor código fundamentalista. Eu cito: a luta é do bem, América, contra o mal, terrorismo islâmico. Ou se é contra o terrorismo e pela América, ou se é a favor do terrorismo e contra a América. Não há matizes nem alternativas. O ataque terrorista não foi contra os Estados Unidos, mas sim contra a humanidade, na suposição que eles são a própria humanidade. O projeto inicial de guerra se chamava Justiça Infinita, termo que usurpa a dimensão do divino. Depois, com menor arrogância, mas na linguagem da utopia, chamou-se de liberdade duradoura.
E Bush termina sempre suas intervenções com Deus salve a América. Igualmente fundamentalista é a retórica dos talibãs de Osama Bin Laden. Esse também coloca a guerra entre o bem e o mal, islamismo e ocidente. Em seu famoso discurso após o atentado, divide o mundo entre dois campos, o campo dos fiéis e o campo dos infiéis. Cito: o chefe dos infiéis internacionais, o símbolo mundial moderno do paganismo, é a América e seus aliados. O atentado terrorista significa, nas suas palavras, que a América foi atacada por Deus e um dos seus órgãos vitais, graça e gratidão a Deus. A cultura ocidental como um todo é vista como materialista, ateia, secularista, antiética e belicista. Daí a recusa em dialogar com ela e a vontade de estrangulá-la no nome do próprio Alá. Em nome de que Deus falam ambos? Não é seguramente em nome do Deus da vida, de Alá o grande e misericordioso. Nem em nome do Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, da paixão pelos pobres, do carinho pelos humildes. Eles falam em nome do Deus que exige vingança e cria mais e mais vítimas, que exige sangue. É próprio do fundamentalismo responder terror com terror, pois se trata de conferir vitória à única verdade e ao bem e destruir a falsa verdade e o mal. Foi o que ambos, Bush e Bin Laden, fizeram. E enquanto predominarem tais fundamentalismos, seremos condenados à intolerância, à violência e à guerra, e no termo, a ameaça de dizimação da própria biosfera. E aqui eu quero colocar a pergunta, que é uma pergunta pedagógica e ao mesmo tempo política. Como conviver com o fundamentalismo? Como dizem os filósofos, não se há de sorrir nem de chorar, mas de procurar entender. Todos os fundamentalismos, não obstante o vário matiz, possuem as mesmas constantes. Trata-se sempre de um sistema fechado, feito de claro e de escuro, inimigo de toda diferenciação e cego face à lógica do arco-íris, onde a pluralidade das cores convive com a unidade do mesmo arco-íris. Cada verdade se encontra indissoluvelmente concatenada a outra. Questionada uma, desaba todo o edifício. Daí a intolerância e a lógica linear. Daí sua força de atração para espíritos sedentos de orientação clara e de contornos precisos. Para o fundamentalista militante, a morte é doce, pois transporta o mártir diretamente ao seio materno de Deus, enquanto a vida é vivida com o cumprimento de uma missão que é exatamente de exterminar a todos aqueles que se opõem às estratégias de salvação e de construção da cidade de Deus. Como enfrentar o fundamentalismo? Esses são praticamente inacessíveis à argumentação racional. Nem por isso deve-se renunciar ao diálogo, à tolerância e ao uso da razão, para mostrar as contradições internas, subjacentes ao discurso e à prática fundamentalista. Por detrás do fundamentalismo, vigora uma experiência dolorosa de humilhação e de prolongado sofrimento. E procura-se infligir a mesma coisa ao outro, o que é manifestamente contraditório à regra de ouro, testemunhada por todas as religiões e caminhos espirituais da humanidade. Não faças ao outro o que não queres que te façam a ti. Trazer o fundamentalista à realidade concreta, cheia de contradições, claro-escuros e nuances, pode introduzir nele a dúvida e a insegurança. Essas possuem uma função altamente terapêutica. Pode abrir uma brecha para a luz no muro das convicções cerradas e excludentes. Dialogar com eles até a exaustão. Negociar até o limite intransponível da razoabilidade. Pode levar o fundamentalista a reconhecer o outro, seu direito de existir e a contribuição que poderá dar para uma convergência mínima na diversidade.
No diálogo deve-se enfatizar mais os pontos comuns do que os pontos divergentes. Todos finalmente devem servir à humanidade. E servir aquela chama sagrada que arde dentro de cada um e que perpassa a história, que é a dimensão do sagrado nos seres humanos e no processo evolucionário. Estamos numa encruzilhada da história humana. Ou criar-se-ão relações multipolares de poder, equitativas e inclusivas, com pesados investimentos na qualidade total de vida, para que todos possam comer, morar com mínima dignidade e apropriar-se da cultura com a qual se possam comunicar com seus semelhantes, preservando a integridade e beleza da natureza. Ou iremos ao encontro do pior, quem sabe ao mesmo destino dos dinossauros. Armas para isso existem e sobra demência. Faz-se urgente mais sabedoria que poder, mais espiritualidade que acúmulo de bens materiais. Então os povos poderão se abraçar como irmãos na mesma casa comum, a terra, e então sim irradiaremos como filhos e filhas da alegria, e não como condenados ao vale de lágrimas. Terminando, o fundamentalismo não padece apenas uma interpretação negativa. Nele há aspectos positivos que vale resgatar. Quanto mais vamos aos fundamentos do cristianismo, do judaísmo, do islamismo, mais encontramos a dimensão libertária, o cuidado para com os pobres, o respeito para com todas as pessoas e a veneração para com a natureza. Jesus, por exemplo, louva a fé de um oficial romano. Se enche de admiração com a fé da pagã Ciro Fenícia. Acolhe gentilmente os gregos que queriam falar com ele. E escandalosamente toma um herege, o samaritano, como arquétipo do amor desinteressado ao próximo. Coisas semelhantes poderíamos apresentar do islamismo e do judaísmo. Na tradição ocidental, herdamos um arquétipo de diálogo fraterno e fecundo entre cristianismo e islamismo. Surpreendentemente, é a figura de São Francisco de Assis. Sabemos que em 1216, Francisco foi ao Papa Inocêncio III para dissuadi-lo de fazer cruzada contra os muçulmanos. Dizia diante do Papa que a cruzada é contra a vontade de Deus. Ademais, acrescentava, devemos amar nossos inimigos e não guerreá-los. Não sendo atendido pelo Papa, vai ele mesmo a Damieta, no norte do Egito, onde já se encontram cruzados, combatendo contra muçulmanos. E prega a eles paz e diálogo com os seguidores de Maomé. É ridicularizado e expulso. Mesmo assim, Francisco decide encontrar pessoalmente os muçulmanos. Rompe as fronteiras, é preso pelos soldados muçulmanos, torturado e é levado diante do sultão Melek el-Kamel. As fontes falam do diálogo respeitoso e fraterno que mantiveram. Francisco é bem tratado pelo sultão. Descobre que ele não é como dramatizavam os cristãos, ferocíssimo e infiel, mas é homem piedoso e reto. Surge uma amizade tão grande que permitiu posteriormente aos franciscanos ficarem nos lugares sagrados da Palestina até os dias de hoje. Eles rezam juntos e juntos se enriquecem discutindo teologia. E nós sabemos que São Francisco assumiu a categoria altíssima, que é a categoria central da teologia muçulmana. Volta à Itália e escandaliza a todos anunciando que devemos muito amar a nossos amigos e irmãos muçulmanos. No capítulo 16 de sua regra, prescreve como devem os frades ir junto aos muçulmanos. Não diz ir para os muçulmanos, ir junto a eles. Em primeiro lugar, devem os frades viver com eles o evangelho da fraternidade universal, que consiste em evitar discussões e rixas teológicas e simplesmente comportar-se como menores, servindo a toda humana criatura, morando com eles. Somente depois, coisa que pode demorar gerações, se agradar a Deus, diz Francisco, anunciem a palavra de Deus.
Eis o encontro respeitoso e gerador de paz. O caminho franciscano para o diálogo, que seria o caminho do Ocidente, e para a paz interreligiosa, se realiza em distintos passos. Primeiro, tomar a iniciativa e não esperar que os outros venham a nós. Segundo, confiar nos outros porque são nossos irmãos. Terceiro, conviver com eles no trabalho e na inserção no mundo deles. Quarto, colocar-se como menores e servidores e renunciar a qualquer pretensão de superioridade ou privilégio pelo fato de sermos cristãos. Quinto, antes compreender que ser compreendido, amar que ser amado, e fazendo-se sempre instrumento de paz. Sexto, inserir tudo numa atmosfera espiritual de oração. Antes de ir encontrar-se com o sultão, Francisco, segundo as fontes, reza para pedir coragem e confiança. E ao despedir-se do sultão, este pede a Francisco: reze por mim, para que Deus me dê fé e lei, que seja agradável a Deus e agradável aos homens. Sétimo, sempre ligar a paz dos homens com a paz de Deus, para que a paz seja duradoura e completa. Com esse espírito, não faz sentido o clássico lema: se queres a paz, prepara a guerra. Mas faz todo sentido proclamarmos e vivermos: se queres a paz, prepara a paz. Na linguagem dos filhos de Abraão, lhes digo Shalom. Shalom Melech, paz e bem. Muito obrigado. Bom, primeiro com referência a essa declaração, que não eram torres, mas eram mais aviões sobre o Pentágono. Eu lamento, amanhã vai sair um artigo meu no Jornal do Brasil, na página de opinião, onde eu coloco o verdadeiro contexto dessa afirmação que foi dada após uma palestra, após uma entrevista longa, e num contexto, eu diria, jocoso, quando falei que há 25 formas de destruição da toda a biosfera, e essas formas estão no Pentágono. Essas 25 maneiras, devia cair um avião em cima de cada uma delas para salvarmos a vida e o planeta e destruirmos a máquina de morte já montada. Mas isso disse fora da entrevista, uma forma de brincadeira, talvez de mau gosto, mas que ganhou destaque na entrevista com um box, etc., o que desfigura toda a minha visão e também fora do contexto da entrevista maior, que eu considerei razoavelmente interessante. Agora, mais importante do que saber quem cometeu esse ato terrorista nos Estados Unidos é perguntar quais as razões que levam as pessoas a isso. Eu tentei mostrar aqui que há razões que têm muitos séculos e muitos anos. Há no mundo muita amargura, muita decepção, porque após a implosão do Império Soviético, se esperava efetivamente um reino de paz. Na verdade, se radicalizaram os conflitos e a miséria do mundo cresceu. Então muitas pessoas se sentem realmente, países inteiros se sentem abandonados, traídos, deixados à sua própria sorte. Especialmente os muçulmanos, onde estão as grandes minas do sangue do sistema que é o petróleo, são governadas por títeres, por emires extremamente reacionários, e com muita pobreza do povo e riqueza fantástica na mão das elites e daquela nobreza muçulmana. E os Estados Unidos, as potências ocidentais, por causa do petróleo, sempre têm defendido e apoiado essas ditaduras. Então, há muita amargura, desencanto por detrás. E o que instila atos de vindita, de vingança, o que é absolutamente condenável. Mas, como digo, se trata de entender esses processos. Então, eu acho que ao terrorismo devemos responder com justiça social ao nível mundial, com relações mais equânimes, com formas de inclusão e diálogo de todas as culturas, e não a reprodução de
figuras negativas de uma cultura contra outra, seja de muçulmanos, seja com dos ocidentais com os muçulmanos. Eu mesmo dialogando com alguns teólogos xiitas do Iraque e outros da Arábia Saudita, era um diálogo de surdos, porque eles diziam a relação com o Ocidente é estrangular o Ocidente. Com o Ocidente não se pode salvar nada, porque é uma civilização diabólica. Sim, eu digo, mas nós somos pobres, somos também vítimas da dominação, temos uma teologia da libertação, mas vocês são ocidentais e são cúmplices. Então, numa posição dessas, é impossível o diálogo. E apesar disso, devemos dialogar. Até cairmos extenuados. Então, ver quais são os pontos comuns que temos. Eu estava dando, só para exemplificar isso, estava dando uma aula agora na Europa, em Heidelberg, na Alemanha, e um teólogo muçulmano frequentava minhas aulas. E nós sabemos que a teologia muçulmana é estritamente monoteísta, um único Deus, não há ninguém ao lado dele. E nós cristãos católicos propomos a comunhão das pessoas divinas, um monoteísmo trinitário, e não o rígido monoteísmo como no Antigo Testamento e nos muçulmanos. E aí um teólogo se levantou e me disse, eu como teólogo muçulmano, se entender a trindade da seguinte forma, o senhor concorda? O Deus que está acima de nós, nós chamamos de Pai. O Deus que está junto conosco, nós chamamos de Filho. O Deus que está dentro de nós é o Espírito Santo. Mas é um só Deus. Eu disse, olha, eu acho que ao nível da experiência, nós podemos absolutamente aceitar tal interpretação. Então ele disse, na minha escola nós entendemos assim Deus. E por isso assimilamos também a trindade cristã. Nós procuramos os pontos em comum. Talvez um teólogo mais rigoroso, como Ratzinger, diria absolutamente. São três pessoas distintas. E pela comunhão se forma um só Deus. Mas ao nível da experiência, é isso. Deus que transcende, que é maior, que não tem origem, que é um transfundo de mistério, chamamos de Pai. O Deus que se fez companheiro, anda conosco, chamamos de Filho. E o Deus que está dentro com entusiasmo, com fogo interior, com vida, é aquilo que é o Espírito Santo. As Escrituras falam assim. Essa é a forma contemporânea, penso, de falarmos daquilo que é singular nosso, mas que ele converge com o outro. E nós não precisamos guerrear sobre isso. Então eu creio, ou nós buscamos o princípio do ponto comum, e o próprio grande teórico do choque das civilizações, Huntington, no final do seu livro diz isso, ou nós inauguramos o princípio dos pontos comuns, ou nós vamos inevitavelmente à guerra de civilizações, que será devastadora como nunca antes da face da Terra. Então o princípio dos pontos comuns deve se realizar na família, na escola, na política, em todos os campos. E as diferenças respeitamos, toleramos. Não porque somos incapazes de destruí-las. Porque a diferença não é uma desigualdade. Mostra a riqueza, a diversidade do mesmo princípio unificador. Da mesma fonte originária de vida. Que se expressa por 1000 canais, por 1000 caminhos, mas todos eles iluminados pelo mesmo princípio. Eu acho que se nós não seguirmos por aí, vamos reproduzir condições que continuamente levam ao conflito, levam ao terrorismo, levam à guerra. Então, onde é morto um Bin Laden, podem surgir outros 1000 terroristas. E isso temos que evitar. Tenho mais uma aqui. Na nova configuração mundial, onde fica o Brasil com o projeto Nação do Futuro? Olha, eu acho que o nosso presidente, tanto na ONU como no parlamento francês, fez um discurso altamente inteligente, que não só representava o Brasil, mas representava todo o terceiro mundo. Que ele foi muito claro em dizer, nós somos contra todo tipo de terrorismo, nos aliamos a todos aqueles que combatem o terrorismo, mas somos contra a forma de enfrentá-lo mediante a produção de guerra. Porque a guerra hoje em dia é demasiadamente devastadora.
E apresenta o Brasil, acho que é um termo de análise. Eu, inclusive, num livro, 500 anos, Que Brasil Queremos, dedico um capítulo inteiro à contribuição que o ensaio civilizatório do Brasil dá ao processo de globalização. Nós temos um dos ensaios civilizatórios mais singulares da face da Terra. Que aqui dentro do nosso país vieram 60 nações diferentes, com suas culturas, tradições, religiões. E convivem sem graves conflitos e discriminações. Porque a cultura brasileira não é uma cultura dogmática, fundamentalista, rígida. É a cultura das mediações, das alianças. É a excelência do nosso jeitinho. Isto é, evitar sempre o confronto do não, mas buscar sempre saídas laterais, formas suaves de trabalhar as diferenças e as contradições. Que, por um lado, permite, digamos, a continuidade das opressões, mas, por outro lado, evita grandes enfrentamentos e violências. Então, nós fizemos o ensaio civilizatório de grande capacidade de navegação social, evitando os escolhos mais conflitivos. Uma cultura que é mística e religiosa, porque parte do pressuposto que em religião podemos somar e incluir e que todos finalmente se dirigem a Deus. E que toda religião tem uma contribuição positiva a dar. Por isso nós não somos filhos da modernidade, que coloca a religião sob suspeita. Pelo contrário, a religião empapa nossas vidas. Toda hora invocamos Deus, os santos, Nossa Senhora, graças a Deus, que Deus te acompanhe, porque Deus está perpassando o tecido social e da experiência civilizatória dos brasileiros. Experiência mística essa que dá leveza à nossa cultura. Um sentido de esperança que muitas culturas não têm. Um sentido lúdico, que apesar de toda a miséria, celebramos nossos carnavais, celebramos nossas festas, e com um pouco de pipoca e um pouco de Coca-Cola se fazem muitas festas nas favelas, que eu tenho acompanhado quando trabalho lá no movimento social das favelas. Então há uma superabundância de sentido para além dos absurdos existenciais. Então essa experiência é muito importante no mundo globalizado, que é rígido, que confronta as civilizações que estavam secularmente opostas, que nos obriga a escutar as diferenças das experiências e tradições humanas sem preconceito, tentando conviver pacificamente com todos. Então o Brasil tem algo a contribuir. E eu creio que, como nação emergente, o presidente postulou um lugar na Secretaria de Segurança Mundial da ONU, porque o Brasil tem algo a dizer. Finalmente, por mais contradições que temos internas em termos de justiça social e de processo econômico, somos a 10ª potência econômica mundial. Isto é, só tem 9 na frente de nós. Então, há muita vitalidade, apesar das contradições, que ocorrem no nosso país. E que essa vitalidade pode ser oferecida como uma contribuição que nós damos a essa cultura que está sendo gestada, cultura que deve buscar caminhos de convergência na diversidade, e que toma consciência de que não só o fator econômico e político conta na constituição dos povos, mas também os fatores religiosos, místicos, as mentalidades mais abertas à coexistência das contradições, capacidade de ajustamento e acomodação às diferentes formas e tradições culturais, que tudo isso é imprescindível se quisermos criar uma casa comum, planeta Terra, que seja minimamente habitável e que todos possamos ser incluídos e sentirmos realmente como membros de uma grande família, que desborda a nossa família como Estado-nação, mas que é a família da espécie Homo sapiens e demens, da espécie sapiente e demente, que é a nossa espécie humana. Nesse sentido, eu acho que o Brasil tem muito a contribuir e nós devemos ter autoestima e consciência dessa contribuição. Eu parto da tese de que
tanto o universo, a história humana, como a biografia de cada um, se estrutura, se polariza ao redor de duas grandes forças, que é a força que Freud chama de Eros e Thanatos, que é a força do amor, a força da vida, com os mecanismos da pequenez humana que se concretizam na morte, ou as dimensões do diabólico que dilacera o ser humano, ou as dimensões do simbólico que faz convergir e costurar as fraturas humanas. Então toda a moderna cosmologia diz isso, que o universo vem de um grande caos, mas que o caos não é caótico, o caos é generativo, ele cria novas ordens, e o processo da evolução é exatamente o esforço que o próprio universo faz de ordenar-se em galáxias, sistemas, estrelas, planetas, e a própria vida nasce do processo da auto-organização caótica da matéria, que consegue criar uma certa ordem e emerge, então, a vida. E que esse é o processo objetivo da realidade. Então, que nós devemos saber aceitar essa realidade com objetividade e saber como conduzir na justa medida essas duas fontes de energia. Uma que pode nos destruir e a outra que pode nos salvar. Não podemos recalcar nenhuma delas, nem a demência, nem a sapiência, mas saber trabalhá-la como Jesus, no seu grande realismo, dizia. Na grande sementeira, há joio e trigo. Não devemos arrancar, por amor ao trigo, o joio, porque vamos arrancar junto o trigo. Ambos crescem juntos, mas a nós cabe discernir o que é joio e o que é trigo. E potenciar a força do trigo, para não deixar que o joio ganhe a partida e domine a sementeira. Então eu acho da mesma forma, trabalhar sobre a positividade, trabalhar sobre a dimensão de ordem, de paz, de amorização, que essa dimensão é capaz de integrar, limitar, curar a dimensão doentia que está em nós, a dimensão de guerra, de raiva, de exclusão que está em nós. Então, eu acho que a solução foi dada, e seria interessante se vocês tiverem a oportunidade de ler a troca de cartas entre dois grandes gênios da humanidade, entre Freud e Einstein, sobre a questão da paz. Porque Freud exatamente parte disso, o mal-estar da civilização e a luta entre o mecanismo da morte, o mecanismo da vida, e o mecanismo da morte ganha. E por isso o nosso desejo é frustrado e devemos incorporar esse princípio de realidade. E Einstein se dá conta que a guerra moderna é tão destrutiva que pode destruir tudo. Como vamos limitar isso? E ambos convergem nisso, que na medida que acelerarmos e implantarmos processos civilizatórios, de diálogo, de tolerância, de amorização, de busca de convergências, domesticarmos a nossa violência interior, seja da pessoa, seja das comunidades, seja das formas de organização da sociedade, nessa maneira nós damos espaço para a paz e limitamos os mecanismos de morte do ser humano. Eu creio que a solução é partir para isso. E eu vejo que nesse sentido o capitalismo esgotou suas virtualidades, porque a lógica intrínseca dele não é a colaboração, mas é a competição. Não sou eu que digo isso. Diz um dos grandes pensadores e dos grandes capitalistas mundiais hoje, que é George Soros. O famoso livro dele, A Crise do Capitalismo, eu creio que a página 27 ele diz: se você quer buscar compaixão, solidariedade, amor, amizade, não vai ao mercado, porque você errou de endereço. Que no mercado é guerra de todos contra todos. Um querendo derrubar o outro. Por quê? Porque é a competição. E na competição o mais forte triunfa e engole e devora o outro. E aí dizer, onde está a crise do capitalismo? A crise do capitalismo é que ele transformou tudo em mercadoria. Não deixou nenhum espaço para a gratuidade. Para aquilo que tem valor, mas não custa. Quer tomar a sua cerveja junto no final da semana com os amigos. Quer sentar-se com a família, brincar com os filhos. Quer ir a um cinema, um teatro, uma conferência como a nossa hoje, onde ninguém paga, mas cresce na vontade de diálogo, de compreensão. Então, dizendo, o capitalismo mercantilizou tudo, desde o sexo até a mística.
e não deixou mais espaço à dimensão tipicamente humana, sem a qual o ser humano não é mais humano. Não realiza sua felicidade, que é o espaço da gratuidade, daquilo que não é mercadoria. Então, eu creio que devemos identificar onde é a fonte da paz, que radica no cuidado um com o outro, no cuidado com a natureza. Desentranhar em nós as potencialidades de luz, de diálogo, de tolerância que estão dentro de nós, junto com aquelas de exclusão, de ódio, e que nós sentimos dentro de nós, mas que temos energia suficiente de limitar e dessa energia extrair força para que os projetos de luz, de convivência pacífica, ganhem a partida. Eu creio que essas estratégias devem estar nas escolas, em todos os processos de educação, na mídia, porque a mídia, a tomarmos a sério as previsões de Carlos Gustavo Jung, que diz que antes das grandes dizimações e grandes guerras, aparecem os símbolos arquetípicos na propaganda, no cinema, no teatro, onde se exaspera a dimensão da violência e da devastação. É o que nós estamos assistindo. Uma magnificação fantástica dos filmes de ação, de violência, de um sozinho que enfrenta exércitos, universos e triunfa sozinho, com 1000 armas que ele tira do corpo em todas as partes. Então, são cenários dramáticos. Mas como somos seres de liberdade e de criação, nós podemos mudar esses cenários. E eu estimo que 11 de setembro, no meu modo de ver e interpretar, será menos a data da grande terça-feira triste, como a data da grande viragem do estado da consciência da humanidade. Que por esse caminho nós não avançamos. Temos que mudar. Em termos da justiça social mundial, da amorização entre os povos, do diálogo sem fronteiras, da convivência o mais tolerante e mais aberta possível. Esse processo tem como resultado a paz e o desmonte dos mecanismos do conflito e da violência. Eu concordo no sentido seguinte, que a evolução ela se faz não linearmente, ela se faz com rupturas. Isto é, há uma acumulação de energia no universo, até um ponto que essa acumulação, como a água que se acumula, arrebenta todas as barreiras e há um salto. Emerge uma nova ordem, um novo sistema, etc. Então, a evolução está cheia de rupturas, cheia de catástrofes, ela é extremamente caótica e, simultaneamente, extremamente ordenada. Porque há forças diretivas do universo que controlam esse processo. Isso que constituiu a grande visão dos cosmólogos tipo Einstein, ou Werner Heisenberg e outros. Por exemplo, as 4 energias fundamentais. A energia da gravidade, a energia termoelétrica, a nuclear fraca e forte. São as 4 energias que sustentam a arquitetura de todo o universo. Ou então, os 100 elementos físico-químicos da escala de Mendeleev, que compõem todos os seres do universo, as galáxias mais distantes de nós, que é o cálcio, o ferro, o urânio, etc. Então, que essas energias, elas agem sempre em concordância entre elas. A tal ponto que muitos cosmólogos dizem, quem faz essa sintonia fina para que elas trabalhem sempre juntas e desse caos originário elas tirem ordens cada vez mais fantásticas, universos, galáxias, mundos, que nos fascinam pela sua majestade e grandeza. Então há ordem no universo junto com a desordem. E ambos se equilibram e conferem dinâmica ao universo. Então eu acho que o universo é isso, nós somos assim. A paz é o equilíbrio do movimento e não a ausência do movimento. E o estado normal do universo é movimento, é transformação, como a nossa vida também. E que, nesse sentido, eu vejo que toda crise, ela acrisola, ela purifica. A palavra crise é filologicamente muito fecunda, porque a palavra crise vem do sânscrito, kri, que significa limpar, purificar. De onde vem a palavra crisola em português. Crisola é o elemento químico que purifica o ouro de suas gangas.
ou acrisolar, que é limpar, purificar, melhorar. Então toda crise é extremamente fecunda, porque tudo aquilo que é ganga, que não é substância, não se sustenta. E aquilo que é verdadeiro vem à tona. Então eu acho que nós estamos numa travessia perigosa, um elemento crítico, no qual os velhos deuses ainda não morreram e os novos não acabaram de nascer. Então todos estamos angustiados, perplexos, buscando saídas que não vemos imediatamente. Mas já notamos o alvorecer de um horizonte de esperança. Porque mais e mais cresce a consciência de um destino comum da terra da humanidade. Que nós somos corresponsáveis pela nossa casa comum, e se nós não cuidarmos dela, não temos outra para morar. Da água que é cada vez mais escassa, da paz necessária sem a qual nós nos vamos destruir. Então mais e mais cresce essa consciência extraordinária que revela a semente que está nascendo. Por isso eu acho que a Terra, que passou por 15 grandes dizimações, ela vai passar também por essa. Houve crises de meteoros rasantes que caíram sobre a Terra, que destruíram até 90% do capital biótico da Terra. Ela precisou 10 milhões de anos para refazer a sua imensa diversidade. E refez. Possivelmente dessa crise que nós estamos passando, eu estou seguro disso, nascerá uma humanidade mais confraternizada. O sonho de Teilhard de Chardin, que é o irromper da noosfera. Assim como irrompeu a litosfera quando a Terra se cristalizou e vieram as montanhas, e depois a atmosfera, e depois as águas, a hidrosfera, e depois a biosfera, e depois a antroposfera. E para nós cristãos, a cristosfera. Eu acho que nós vamos chegar àquilo que Teilhard já nos anos 30 dizia, vamos irromper para a noosfera, isto é, as mentes e corações que sintonizam juntos e dão um salto de qualidade numa terra unificada e aí planificada e globalizada. E aí haverá sim a verdadeira história, não de um país ou outro, mas a história da humanidade, que deixou o exílio dos seus estados-nações e volta para a casa comum, que é o planeta Terra. E construímos uma história juntos, que eu estimo que vai ser uma história muito mais pacífica, harmoniosa, fraternal, do que essa que herdamos. Porque desta vez nós não podemos errar, porque o erro poderá ser fatal. Não há uma arca de Noé que salve alguns, deixa perecer os outros. Ou nos salvamos todos, ou morremos todos. Então essa consciência cresce, e nós queremos viver. E assim como a Terra passou por tantas crises e sobreviveu, e ela vai sobreviver agora, e nós irradiaremos numa terra preservada, nossa grande casa, nossa grande mãe, Pachamama, Magna Mater, Gaia. E nós, a própria terra, que no seu evoluir se sente que pensa, que ama, que hoje grita, que se alarma, mas que venera, e que se responsabiliza pelo seu futuro. E por isso a terra que através de nós vai salvar-se e vai dar um salto de qualidade numa fase nova, a fase planetária, a fase global do experimento humano, nessa curta trajetória que nós passamos por esse pequeno planeta, mas que vamos para além. Porque para a maioria da humanidade, para os religiosos, a vida não acaba com a morte. A vida acaba com mais vida, com ressurreição da vida. Muito obrigado.